Oi, meu nome é Fernanda e esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Por muito tempo eu lutei, contra meus sentimentos, pra mim não vir aqui gravar o vídeo, eu tinha muita vergonha. Mas Deus tocou no meu coração pra que eu viesse aqui hoje e trouxesse essa palavra pra vocês, né? E eu queria encorajar você também, que também esteja queimando no seu coração esse desejo de falar sobre a palavra de Deus, que você venha pedir coragem a Ele, venha pedir espírito de ousadia, para que você possa vir falar sobre Ele. Então, o assunto de hoje que eu quis trazer foi o grande mandamento, amar a Deus. E a palavra se encontra lá em Deuteronômio 6, do 5 ao 6. Fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, essa palavra que eu falei agora para vocês, em contexto geral, Moisés estava falando aos israelitas. Eles ainda estavam em busca da terra prometida, ainda estavam no deserto, e ele falou essa palavra a Israel antes de adentrar na questão de obediência. E o que isso tem a ver com amar a Deus e tudo? Vamos com calma. Então, o contexto geral é o seguinte: os israelitas, como eu falei, estavam indo em busca da terra prometida, e ele apresenta muito essas questões a eles, da obediência e desobediência. Ele também frisa muito a eles a questão de o caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte, aquilo que traz bênção e aquilo que traz maldição. Então, durante todo o livro de Deuteronômio, ele frisa muito essa questão de distinguir muito o que leva à perdição e o que leva à própria vida, né? Que é o próprio Senhor. E sabendo disso, sabendo desse contexto, Moisés disse isso aos israelitas como uma forma de encorajar eles, como uma forma deles ter obediência à palavra de Deus, né? Então, antes de Moisés iniciar e antes de Moisés falar todas essas questões para eles sobre essa distinção, ele adentrou com essa palavra aos israelitas. E o que isso quer dizer? Por que eles deveriam amar a Deus de todo o coração para que eles pudessem obedecer a palavra de Deus? E a resposta é o seguinte: quando nós amamos alguém, de todo o nosso coração, a gente busca ao máximo fazer aquilo que agrada a pessoa, né? A gente busca ter comportamentos e ter ações que nos aproximem dela e não comportamentos que venham nos afastar dela, na verdade. E a mesma coisa aqui. Se os israelitas amassem a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, eles buscariam obedecer a palavra de Deus, porque eles amavam e eles buscariam fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que desagrada a Deus. Por isso que Moisés, de início, traz essa palavra ao coração deles, que eles deveriam amar o Senhor de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E sabendo disso, como é que a gente pode amar a Deus, né? Porque essa mesma palavra que foi dita aos israelitas também se aplica à nossa vida. A gente tem que amar a Deus de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento também. Porque senão a gente não vai conseguir de fato obedecer aos seus mandamentos, a gente não vai conseguir buscar ter uma vida plena, com um relacionamento pleno com o Senhor, né? Então, não tem como, tipo, eu só vim aqui dizer isso pra vocês e não falar como que nós devemos amar o Senhor. E a própria palavra dele diz como que é o amor, como que nós devemos amar a Deus. Então, a palavra que diz isso está lá em 1 João 3,18, que diz assim: aqui nesse versículo vai falar como que nós devemos amar a Deus. Vai falar como que se demonstra o amor, que a Bíblia também fala essa questão de como é o amor. E aqui fala o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Essa palavra está em 1 João 3,18. O que ele quis dizer com isso aqui, João? Bom, ele quis dizer que a demonstração de amor não se demonstra somente em palavras vazias. Tem que se demonstrar em ações, porque se eu digo que eu amo alguém, mas eu não demonstro isso nas minhas ações, são somente palavras vazias, né? E a mesma coisa com o Senhor. Eu posso até dizer que eu amo a Deus de todo o coração, que Ele é tudo para minha vida, e de fato isso pode ser até verdade. Mas se
realmente for verdade, né? A gente vai buscar, aplicar e transmitir isso por meio das nossas ações, né? Então é isso que João está querendo dizer isso a nós. Quando a gente diz que ama alguém, a gente demonstra esse amor em ações, com cuidado, cuidando da pessoa, mostrando afeto a ela, tudo isso, né? Então o amor a Deus, amar a Deus de todo o coração, nos reflete a isso, nos reflete a agir e demonstrar esse amor em ação. Isso é amar a Deus, é demonstrar, não só em palavras vazias. Então, é um momento para a gente refletir mesmo, né? Como filhos de Deus. Será se eu tenho amado o Senhor todo no meu coração? Será se eu só tenho falado palavras vazias, né? Então, quando a gente ama Deus todo no nosso coração e a gente demonstra isso em ação, a gente busca obedecer a palavra dele. E isso já é o segundo ponto que eu quero trazer aqui em relação a amar a Deus, que é obedecer os seus mandamentos. Porque não tem como a gente querer obedecer a palavra do Senhor, a gente querer ser nova criatura, se a gente não amar a Deus. Porque, novamente, voltando àquele assunto que eu tinha dito, que Moisés havia trazido aquele versículo, né, aquela palavra aos israelitas, se eu não amar a Deus de todo o coração, eu não vou conseguir obedecer a palavra dele. E isso é pura verdade. Então, obedecer a palavra do Senhor, os seus mandamentos, a sua lei, tudo isso leva ao primeiro ponto, que é amar o Senhor. Então, eu venho trazer essa reflexão para você, que se você esteja lutando, né, diariamente para ser uma nova criatura, se você está lutando para ser obediente a Deus e ser imagem e semelhança de Cristo, o primeiro passo que você tem que fazer é amar a Deus de todo o coração. Porque amando a Deus de todo o coração, a gente vai ter sede, a gente vai querer conhecer ainda mais o Senhor. A gente vai estar constantemente querendo ler a sua palavra, querendo conhecer mais desse Deus e querendo aplicar a palavra dele na nossa vida. Então, obedecer a palavra de Deus requer que a gente ame a Ele. Porque se eu não amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu não vou conseguir colocar essa palavra em prática na minha vida. Então, por mais que parece um pouco impossível, né, obedecer toda a palavra de Deus, não é. E tem uma palavra lá em Deuteronômio 30, 11 e 14, que fala exatamente sobre isso. Ela nos diz que obedecer a palavra de Deus não é algo impossível, né? Como eu falei, tudo começa com amor. Mas mesmo amando o Senhor, para a gente obedecer a palavra dele, requer também esforço nosso. E de início pode parecer algo muito difícil, né? Obedecer a palavra de Deus, toda aquela renúncia. Mas lembre-se de uma coisa, o Senhor nunca iria dizer para nós fazermos algo ou trazer algo para nossa vida que nós não fomos capazes a suportar. Então, se ele nos diz que a gente pode obedecer os seus mandamentos, é porque nós podemos. E aqui em Deuteronômio 30, do 11 ao 14, fala exatamente sobre isso. Eu vou ler para vocês aqui. Aqui é Moisés falando novamente aos israelitas. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, e está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então, eu vou frisar novamente o versículo 11 e 14, que diz: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então aqui Moisés diz a eles que a palavra de Deus não está longe da gente, não está fora do nosso alcance, ela está bem próxima da gente, ela não está além do mar e ela não está acima do céu. Ela está bem próxima, basta a gente sentar e meditar nela, porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente medita nela, mais a gente tem temor a Deus e mais a gente vai querer ter sede e colocar essa palavra em prática na nossa vida. Então, Moisés deixa isso bem claro a eles, que a palavra do Senhor não está fora do alcance dele, está algo bem próximo a eles. As leis e mandamentos do Senhor, eles só colocariam em prática se eles amassem a Deus,
se eles meditassem na palavra do Senhor e, por fim, eles iriam colocá-la em prática. Então, aqui nesse versículo deixa bem claro que a palavra de Deus não é impossível da gente colocar em prática na nossa vida. Ela está bem próxima de nós. Basta nós, sair desse comodismo, sair da zona de conforto, meditar nela e colocar em prática na nossa vida. Então, essa foi a palavra, Então, espero que tenha trazido essa reflexão e não ter ficado um pouco confuso, porque eu acho que foi muita informação. Mas, fazendo um apanhado geral, obedecer a palavra do Senhor, ser obediente a ela, buscar ser a nova criatura, requer de nós algo muito importante, o grande mandamento do Senhor, que era amar a Deus. Nós não vamos conseguir agradar a Deus, não vamos conseguir ter um comportamento que Ele se agrade se nós não amarmos a Ele em primeiro lugar. Então, quando nós o amamos de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, fica mais fácil, assim dizendo, para colocar a palavra dele em prática. E assim, de início, quando nós vamos buscar essa nova mudança na nossa vida, pode parecer até difícil, Vendo a palavra do Senhor, vendo o que nós devemos fazer, Tanto aquelas renúncias, aquela transformação de mentalidade, Aquela transformação de nosso comportamento como um todo, pode parecer até impossível para nós seres humanos de cumprir tudo aquilo. Mas, como eu falei para vocês, o Senhor não traria algo na nossa vida que a gente não fosse capaz de colocar em prática, se a gente não fosse capaz de fazer aquilo. Se Ele nos diz que nós podemos obedecer aos seus mandamentos, é porque nós conseguiremos obedecer. Basta meditarmos na palavra dEle, crer na sua palavra e o amar de todo o coração. Então, resumindo, amar a Deus, verdadeiramente, é demonstrado por meio de nossas ações. E essas ações que eu estou falando é exatamente obedecer a Ele. Porque se nós amamos a Deus, nós não proclamaremos só com a nossa boca, com palavras vazias, mas em ação e em verdade, que é obedecendo a sua palavra. Então eu espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês e tenha fazido vocês refletir um pouco, Da mesma forma que também fez eu refletir, olhar para o meu comportamento, para os meus hábitos e buscar mudar algumas coisas na minha vida. Então é isso, beijo e tchau!